Eu não ia falar sobre isso agora, mas já que você puxou o assunto, então, para você que não conhece esse verme aí, esse bandido de merda que tá quebrando imagens agora, né? Esse criminoso, ele se chama Vic Vanilla, e esse cara ficou muito conhecido, né, na internet, no TikTok, no Instagram, nos últimos aí 2 anos. Ele era satanista, né? Então ele começou como satanista, e aí ele rasgava a Bíblia, e aí ele ofendia cristão, crente, falava que era todo mundo analfabeto funcional, e começou a fazer um nome dentro desse meio do ocultismo, inclusive vendendo, né, a rodo, pactos com entidades e etc. Aí ele começou assim. Aí vieram as eleições de 2022 e o que ele fez? Fez um videozinho para causar, fingindo que apoiava o Lula. Aí ele fez um vídeo lá dizendo que todas as forças satânicas e todos os satanistas do Brasil estavam se unindo para eleger o Lula. Era obviamente, né, para dar o efeito reverso, porque ele estava fazendo uma campanha contrária, mas aí ele criou toda uma narrativa. E aí ele foi lá e postou o videozinho. Aí deu um bafafá, aí o Eduardo Bolsonaro usou o vídeo dele pra dizer, tá vendo, o Lula é apoiado por satanistas e etc. Aí o Lula, a campanha, foi lá e processou justamente, e aí ele foi obrigado a retirar o vídeo do ar e ainda tomou uma multa e tomou uma carcada de quem? Do Alexandre de Moraes. Aí, meus amigos, o que ele fez? Ele mudou a história e aí ele falou: fui traído pela esquerda, fui traído pelo PT, eles me contrataram, e aí depois eles disseram que não, e agora eu sou oposição. Aí adotou essa persona, essa nova persona como oposição. Aí ele ainda era satanista luciferiano. Depois, de repente, ele mudou o público e começou a vir começou a se apresentar como judeu. Aí ele começou a dizer que ele era, na verdade, um judeu, né, que tinha conhecimentos avançados de Cabalá, de misticismo, etc. Mas aí tem um detalhe. Ele foi desmascarado pelos próprios não satanistas, mas ocultistas em geral, né, que trabalham com telema, que trabalham com... enfim, né? Ele, inclusive, fazia entrevistas com o pessoal da Umbanda, ele se unia, o pessoal da Umbanda fazia incorporações, né, que, para quem conhece ali, via que era claramente um teatro, e se utilizava e vendia pactos e trabalhos adoidados, né? Para Paimon, para Exu, para tudo, né? Aí, o que aconteceu? Ele foi desmascarado pelos ocultistas, e aí mostraram que ele não passava de quê? De um pilantra, de um vigarista que vendia anel lá consagrado de Salomão por uma fortuna e não pagava nem o fornecedor. Aí o Frater Magog, inclusive eu fiz um vídeo aqui contando essa história, o Frater Magog, que é um cara que é conhecido dentro da maçonaria, dentro do meio ocultista e respeitado, foi lá e mostrou que esse cara não conhecia ninguém. Ele dizia que era conhecido de todo mundo, que ele era da maçonaria, da quimbanda e os caralho. Ou seja, não era nada de nada. Aí quando ele foi desmascarado, que ele começou a apresentar essa persona de sábio judeu do antigo, do Templo de Salomão e os caralho, e começou a mudar. E aí ele começou a, inclusive, soltar vídeos atacando o Lula, é claro, e a esquerda, dizendo que a esquerda era satanista e que ele não era mais satanista, que na verdade ele era um infiltrado. Ele era um infiltrado, ele tava lá, ele foi contratado por pessoas secretas que infiltraram ele ele se infiltrou dentro do satanismo para descobrir, para revelar que existia uma rede de satanistas que faziam sacrifício humano. E aí começou a jogar um monte de nome de pessoas, né, de líderes do ocultismo dentro dessa história. E aí ele foi desmascarado, aí ele começou a vir agora como judeu, e aí agora ele virou a chave total, depois que o Daniel Mastral, que era também lá um outro que, porra, é tudo pilantra, cara, é impressionante, né? Ele dizia que era ex-satanista, e aí ele dava testemunho de que encontrou Jesus, Deus e sei lá o que ele encontrou, mas que ele não fazia mais parte disso. E o cara ele se suicidou, cara, há pouco tempo.
E aí o Vic, da forma mais nojenta possível, se aproveitou da história e aí disse que eles estavam se juntando para sim criar uma igreja. E agora ele é cristão e está abrindo uma igreja. Puta que pariu, só no Brasil, né? Antes disso ele tinha falado que ia vir para vereador, mas aí ninguém comprou esse cara, né, em São Paulo. E aí ele falou assim, bom, é melhor então eu abrir minha própria igreja, porque pequenas igrejas, grandes negócios, é o que a gente tem visto no Brasil. E aí, como ele mesmo já tinha falado há um tempo atrás, ele cai em contradição o tempo todo. Ele soltava vídeos dizendo que se ele quisesse, ele enganava muita gente com esse papo aí, com os conhecimentos que ele tinha de Cabalá, de misticismo judaico e etc. E agora ele está fazendo exatamente isso, dizendo que se converteu, que agora Jesus o libertou. E aí apareceu agora nesse vídeo com a sua ex-esposa, quebrando imagens. E aí, para deixar isso bem claro, intolerância religiosa é crime e dá cadeia. E já estão sendo movidas várias ações judiciais contra esse vigarista, filho da puta, desrespeito total contra a Umbanda e as religiões de matriz africana que ele usou, que nem a Jojo Todinho, esse cara é o Jojo Todinho do misticismo, do ocultismo, usou e abusou vendendo pacto adoidado por aí, que não entregava, inclusive, e por isso ele tá cheio de processo na justiça e agora tá fazendo esse tipo de cena patética, mimetizando, né, lembra aquele pastor há anos atrás que chutou a santa, que quebrava, né, imagens, etc., fazendo igualzinho o que tem de pior nesse meio evangélico. Para quê? Para tentar ser aceito por esses fanáticos, os mesmos fanáticos que ele até esse ano, cara, ele muda de opinião a cada mês. Até esse ano ele descia o pau, falava que era um bando de analfabeto funcional e que cristão era tudo um bando de enganado, de enganador, que Jesus nunca existiu e que era tudo mentira, e cara que rasgava a Bíblia e os caralho. Então isso aí é mais um pilantra da direita e que agora, além de tudo, ainda coroa isso com um discurso político, falando de Olavo de Carvalho, Foro de São Paulo, comunismo satanista. Então a gente já viu qual é desse cara, agora ele se revelou total, mas ele tá indo para um único lugar que ainda é capaz de aceitar um verme que nem ele, que é claro, é o meio evangélico, que lá você chega e você fala que você é ex-tudo, né? Eu sou ex-feiticeiro, satanista e os caralho, mas agora eu me converti a Jesus. E aí, meu amigo, a festa está feita, né? Aí ele vai extorquir lá os novos fiéis dele, como já está fazendo. Então é isso. É um pilantra que já foi desmascarado por todo mundo que é sério no meio. E aí, meu amigo, você que é do candomblé sabe muito bem disso, que esse cara não tem zero. A autoridade espiritual dele é zero. Não passa de um pilantra, de um filhinho de mamãe, filhinho de papai e de mamãe, que inclusive já foi processado pelos próprios pais por ter roubado o cartão de crédito do papai. Então, isso aí é um pilantra, mais um aí que tá querendo fazer dinheiro em cima dos trouxas. Sim, dos trouxas que ele chamava de trouxa até ontem. Mas aí, meu amigo, o Brasil é isso mesmo, né? Tem pra todo mundo. É inacreditável se não fosse no Brasil. Então, Vic Vanilla tá aí, mais um pilantra de direita, mais um fascistinha aí, botando as garrinhas de fora, tentando agora abocanhar o setor evangélico, que no Brasil são esses os mais reacionários e os mais fascistas, como a gente tem visto nos últimos anos. Então, tá aí pra vocês, cai quem quer. E o seu lugar, Vic, é na cadeia. E pode esperar, porque tá vindo aí muita ação judicial contra essa palhaçada e esse desrespeito que você fez, quebrando imagens de Exu, de Pombagira, que você, até ontem, utilizava e vendia ritual adoidado por aí. Então vai se fuder pra lá, hipócrita, filho da puta, e que você queime e apodreça na cadeia, que é o seu lugar. Fogo em todos os intolerantes religiosos.